Olha, meu nego, quero te dizer o que me faz viver. O Cortiço é um livro escrito por Aloysio de Azevedo e é considerado o berço do naturalismo do Brasil. Sua principal tese é o determinismo, que diz que o homem é fruto do meio. Assim, durante o livro, Aloysio de Azevedo conta a vida dentro do cortiço para sustentar sua tese, utilizando como argumentos exemplos e fatos que acontecem dentro desse cortiço. Durante o enredo, muitos traços de diferentes aspectos aparecem no livro. Vamos tratar um desses aspectos, seria a dança e a música, que está representada principalmente pelo fado, pelo samba e pela capoeira. Vários exemplos, como a festa de domingo, a briga entre Jerônimo e Firmo, mostram um pouco como que era essa dança e a música dentro desse cortiço de João Romão. O fado, música portuguesa presente no livro por conta principalmente do Jerônimo, é melancólico, denso e triste. O fado é a expressão máxima do povo português. Ele significa nostalgia, que é a saudade da pátria. Por isso, ele era uma música lusa muito famosa. Por conta do imperialismo, uma boa parte da população portuguesa era acostumada a viver fora de Portugal. Por isso, o fado é como se fosse a representação dessa saudade. Jerônimo, um português, era uma pessoa muito séria e começa a trabalhar na pedreira e por isso vai morar no cortiço de João Romão. Todas as noites ele vai na varanda tocar o fado com sua viola portuguesa, chamada de guitarra no livro. Ele começa a tocar o fado e de repente o Firmo começa a tocar um samba na casa de Rita Baiana. Assim, alegrando o povo do cortiço que ouvia aquele fado melancólico e agora um samba alegre e vibrante. Agora segue um trecho do livro que explica esse momento de transição entre o fado e o samba. A partir dos perfardinhos, o armenoso nostálgico dos desterrados naqueles que vivem fora da própria terra, iam todos, até mesmo os brasileiros, se concentrando e caindo em tristeza. Mas de repente, o cavaquinho do Porfiro, acompanhado pelo violão do Firmo, romperam vibrantemente com o chorado baiano. Nada mais do que os primeiros acordes da música crioula para que o sangue de toda aquela gente se despertasse logo, como se alguém fustigasse o corpo com urtigas bravas, e seguiram outras notas e outras cada vez mais ardentes e mais delirantes. Já não eram dois instrumentos que soavam, eram lúbricos gemidos e suspiros soltos em correntes, a correr serpenteando como cobras em uma floresta incendiada. Eram mais convulsos chorados, fremesir de amor, música feita de beijos e soluços gostosos. Carícia de fera, carícia de doer, fazendo estalar de gozo, e aquela música de fogo doidejava no ar como um aroma quente de plantas brasileiras, em torno das quais se nutre de manos muscados sensuais, de besouros venenosos e freneticamente bêbados, e dos deliciosos perfumes que nos mata de volúpia, e a viva interpretação da música baiana calaram suas melancólicas suaves vozes. O samba é uma dança e um gênero musical brasileiro considerado um dos elementos mais representativos da cultura popular do Brasil. Foi criado no Brasil e a sua origem são os batuques trazidos pelos negros escravizados, misturados aos ritmos europeus, como a polca, a valsa, a mazurca, o minueto e entre outros. Esses batuques, que em suas culturas antigas tinham um papel fundamental de espiritualidade, transcendência e comemoração, era instituída entre os negros de uma forma de comunicação ritual através da música e da dança, da percussão e dos movimentos do corpo. Os ritmos do batuque aos poucos foram incorporando elementos de outros tipos de música, sobretudo no cenário do Rio de Janeiro do século XIX. A partir deste século, a cidade do Rio de Janeiro, que se tornara a capital do Império, também passou a comportar uma leva de negros vindo de outras regiões do país, sobretudo da Bahia.
Foi nesse contexto que nasceram os aglomerados em torno das religiões iorubás na região central da cidade, onde atuavam as mães e pais de santo. Foi nessa ambiência em que as primeiras rodas de samba apareceram, misturando-se os elementos do batuque africano com a polca e o machixe. Esse ritmo, criado por muitas comunidades de baixo poder aquisitivo, formadas principalmente por negros e mulatos, numa situação em que a ideia da escravidão ainda estava muito presente, vai se tornar um símbolo da nacionalidade brasileira, pois descerá o morro e encontrará um lugar para si no palco sociocultural, adquirindo novos atributos positivos aos olhos das classes mais abastadas e daqueles que detêm o poder político. Junto ao ritmo diferenciado que se utiliza de instrumentos de percussão característicos como pandeiro, surdo-cuíca e tamborim, aos quais são acrescentados principalmente violão de 6 cordas e 7 cordas e cavaquinho, figuras típicas irão aparecer como representantes do mundo do samba. Inserem-se nessa afirmação a figura do malandro e da malandra, que terão seu espaço também na literatura, como a Rita Baiana, da obra de Aloysio de Azevedo. Malandro é aquele que leva a vida sem pegar pesado, troca o dia pela noite e trabalha apenas para obter o mínimo necessário à própria manutenção. Considera-se um artista, pois faz música. A mulher malandra não ficará muito distante do homem malandro, mas apresentará algumas particularidades. Ela despreza o papel de esposa e o bem-estar material, e parte em busca da sua liberdade. Na obra de Aloysio de Azevedo é possível observar o desprezo pelo casamento em uma das falas de Rita Baiana, na passagem da página 62. Abre aspas. Casar? Protestou a Rita. Nessa não cai, filha de meu pai. Casar? Livra? Para quê? Para arranjar cativeiro? O marido é pior que o diabo. Pensa logo que a gente é escrava. Não há como viver cada um senhor dono do que é seu. A capoeira está muito presente no livro também. Ela está representada principalmente pelo personagem Firmo. A capoeira surgiu no século XVI, na época em que o Brasil era colônia de Portugal. Ela foi criada por escravos africanos que desejavam desenvolver uma luta para se defender das violentas abordagens que faziam contra eles. Os senhores de engenho proibiram os escravos de praticar qualquer tipo de luta. Logo, os escravos utilizaram o ritmo e os movimentos de suas danças africanas, adaptando a um tipo de luta. Surgiu assim a capoeira, uma arte marcial disfarçada de dança. Foi um instrumento importante da resistência cultural e física dos escravos brasileiros. A prática da capoeira ocorria em terreiros próximos às senzalas, galpões que serviam de dormitório para os escravos, e tinha como função principal a manutenção da cultura, o alívio do estresse do trabalho e a manutenção da saúde física. Muitas vezes, as lutas ocorriam em campos com pequenos arbustos, chamados na época de capoeira ou campeirão. Do nome deste lugar surgiu o nome dessa luta. Um episódio no qual vemos a eficiência dessa luta é na briga entre Firmo e Jerônimo, em uma das festas de domingo, que por sinal tocavam samba. Nessa briga, Firmo, que era um mulato capoeirista, aplica um duro golpe em Jerônimo, que cai no chão. A capoeira no livro representa então a persistência da cultura dos escravos por parte da sociedade brasileira no século XIX. Portanto, a música do cortiço é uma personagem, representada pelo antagonismo entre o brasileiro e o português. Vários estilos musicais eram interpretados no cortiço: o fado, o samba, o pagode e músicas sertanejas. Esses estilos musicais eram interpretados pela viola portuguesa de Jerônimo e os instrumentos tocados pelos brasileiros, como o violão tocado por Firmo, o cavaquinho tocado por Porfírio e outros instrumentos de percussão. Dentro do samba, existem variações que utilizam palmas ao invés de instrumentos, como o lungo e o chorado baiano, que também eram feitas rodas onde pessoas dançavam no centro. As lavadeiras do cortiço, enquanto praticavam suas atividades diárias, tinham o costume de assobiar e cantarolar essas variações do samba. A música popular brasileira, presente nos cortiços, oriunda de uma mistura de duas culturas, dos escravos de origem africana e dos portugueses, constitui um pensamento social brasileiro.
A cultura portuguesa é representada fortemente por Jerônimo no Romance de Tese, um português trabalhador que no seu descanso pega sua viola portuguesa e canta um fado. No outro lado tem a forte cultura afro-brasileira que resulta o samba. No livro, é perceptível a mudança de Jerônimo dos hábitos portugueses para os brasileiros, quando passa a admirar Rita Baiana e começa a frequentar as noites do cortiço de João Romão. Logo, de acordo com o determinismo, o homem é fruto do meio. Com isso, podemos afirmar que o cortiço, rodeado pela cultura brasileira, molda o indivíduo que nele habita, transformando aqueles em que as crenças e as práticas populares brasileiras ainda não foram interiorizadas. Quando a danada me chama, maldita de Rita Baiana.